pessoas, tudo bom? Bom, gente, então hoje vim aqui trazer pra vocês um vídeo um pouquinho diferente, em que eu vou contar pra vocês aqui, simplesmente vou contar pra vocês e falar tudo sobre a minha saga de livros preferida. Bom, eu vou tanto falar da minha saga, tipo, a saga em si, né? Que tem 6 livros, mas no caso eu só tenho 4. Durante o vídeo eu vou explicando pra vocês o porquê de eu só ter 4. Mas eu vou falar tanto da saga em si, tipo, só dos livros dela, quanto também desses 2 livrinhos extras aqui que tem na saga. Ou seja, são livros que você não precisa ler se você leu a saga, e você pode ler eles mesmo sem ter lido a saga, porque são livros, assim, extras, né, aleatórios do mesmo autor e que falam sobre personagens da saga. Tem mais alguns livros extras, se eu não me engano, mas no caso eu só li esses 2 aqui. Então eu também vou contar deles, não vou contar só do universo da saga em si. Mas então, se você gostou da ideia do vídeo, que é um pouquinho diferente, mas contando sobre livros, que é um universo que eu gosto muito, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever pra gente bater 500 inscritos, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos. Então é isso, agora bora pro vídeo! Então eu vou começar falando da saga em si, desses 6 livros, que no caso eu só tenho 4, que é a saga em si, toda essa saga do Terra de Histórias. Então eu vou falar aqui pra vocês mais ou menos pra qual público que é estes livros. Bom, então esses livros falam de aventura e são literalmente o que acontece depois do viveram felizes para sempre dos contos de fadas. Então, se você gosta de contos de fadas, não só do universo da Disney, né, mas contos de fadas tipo das princesas, Chapeuzinho Vermelho, essas coisas assim. E se você gosta de aventura, com certeza esses livros vão dar um boom assim na sua cabeça de tudo que eles contam e todo esse universo que eles trazem, misturando fadas, princesas, esses outros contos, tipo dos irmãos Grimm. Mas então chega de enrolação e bora lá pra, a introdução da saga, e daí sim eu vou falando de um em um livro. Então essa saga conta o que aconteceu, né, com as princesas e com tudo mais, depois do E Viveram Felizes para Sempre, quando a princesa acha o seu príncipe, quando fica tudo certo com o Chapeuzinho Vermelho e todas essas coisas aí desse mundinho perfeito. Ele conta o depois e também um pouco do antes disso tudo acontecer. E trata também as princesas como se vivessem todas na mesma época. Quando você, assiste os filmes, essas coisas, as princesas são de épocas diferentes, né? Mas esse livro traz as princesas, a Rapunzel, Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho. E essas princesas mais antigas, assim, Branca de Neve, eu não sei se eu já falei. Bom, então traz essas princesas todos como se vivessem na mesma época, então não pega elas, vivendo separadamente. Todas vivem no mesmo ano, todas juntas. Então ele gira em torno de um segundo mundo, que é o mundo das Terra de Histórias, ou seja, tem aqui o nosso mundo, o nosso universo, que é da Terra, né, o que eles chamam de outro mundo, e tem o universo Terra de Histórias, que é onde as princesas vivem, as fadas e todo esse mundo mágico. E além de viverem as princesas de Chapeuzinho, como eu já tinha falado antes, vivem vários outros personagens desses contos de fadas, né? Como eu estou lendo aqui o roteiro, então eu vou ler aqui os outros personagens que tem no livro, como fadas, João Pé de Feijão, Cachinhos Dourados, e esses personagens mais aleatórios aí do mundo, que eu acho que todos são dos irmãos Grimm. Bom, então nisso, ok, já expliquei aí todo o mundo dos contos de fadas pra vocês. Daí, o que isso tem a ver com o nosso mundo, né? Então, ele conta praticamente da colisão, assim, dos mundos, de, os 2 mundos juntos, o nosso mundo e o mundo dos contos de fadas. Mas então ele conta, do nosso mundo e do mundo dos contos de fadas, como que eles vivem juntos, como que a gente sabe dos contos de fadas, sendo que são de outro mundo, né? Pela história deles, né? Beleza? Então, pra isso existir, meio que nasceram 2 irmãos, que é a Alex e o Connor. Então a história do primeiro livro, do segundo livro, conta bastante a história deles, mas depois o resto já fica aí contando outras histórias que são os mais legais, né? Então conta basicamente a história da Alex e do Connor, que são irmãos que nasceram de uma mãe que nasceu
no nosso mundo e do pai que nasceu no mundo dos contos de fadas. E daí eles dois são mestiços, né? Eles juntaram os dois, então eles são pessoas como a gente, normais, não são fadas, não são princesas nem príncipes, mas também tem um pouco de mágica no sangue. Então isso é bem legal. Então, com o desenrolar do livro, enquanto você vai lendo a saga, principalmente nos 2 primeiros livros que explicam todo esse universo de por que assim do nada nascem eles e o que eles têm a ver com o mundo, né? E daí que eles nasceram com sangue de magia. Mas daí você vai entendendo o porquê disso e por que eles têm esse privilégio de ter magia no sangue e o boom que foi só deles nascerem, entendeu? Eles existindo ali já faz o mundo acontecer. Então é isso, chega de enrolar, de explicar essa saga inteira aí, já expliquei todo o universo pra vocês e o porquê eu amo tanto essa saga maravilhosa. Então agora vamos explicar certinho o que é que cada livro conta para vocês se interessarem ainda mais e lerem, que olha que saga maravilhosa. Bom, então vamos começar aqui com o primeiro livro da saga, que é esse daqui. Eu não tenho ele, eu só tenho a partir do 3, então eu tenho o livro 3, 4, 5 e 6 e alguns livros extras, porque o livro 1 e 2 eu peguei da biblioteca da minha escola, então eu descobri essa saga na biblioteca da minha escola, então eu não tenho nem o livro 1 nem o livro 2, eu li pela minha escola. Mas então eu vou deixar uma foto aqui passando do livro 1, que é o que eu vou contar agora pra vocês. Vamos lá então contar o que acontece no primeiro livro. Basicamente, a Alex e o Connor, que são nascidos ali no nosso mundo de boaça, eles recebem um presente da avó deles, que depois vocês descobrem o que ela é de tão importante. E esse presente não é um presente comum, né, galera? Não é um presente aqui do nosso mundo que a gente dá nos aniversários. É um presente diferente, eu não vou contar qual que é o presente, porque daí vai dar muito spoiler aí. Mas então, numa certa idade ali deles, no aniversário deles, eles recebem esse tal presente. E que é como se fosse um portal para a dimensão do Terra de Histórias, né, da dimensão dos contos de fadas. Então, esse primeiro livro não tem nenhuma guerra, nem alguma coisa tão uau igual os outros livros, uma batalha com poderes e tchau, uau, psh, pá, pum. Mas é simplesmente a introdução para vocês entenderem tudo o que acontece, ou seja, pega a Alex e o Connor, esses dois irmãos estavam vivendo normalzões, recebem esse presente e começam a fazer viagens e descobrem que existe esse segundo mundo, que é o mundo dos contos de fadas. Então é basicamente isso, nesse primeiro livro é a introdução da saga. Claro, não é uma coisa chata de você ler, né? É super interessante como que eles descobrem tudo e todas essas viagens que eles fazem e conhecem todo mundo dos contos de fadas. Então nesse livro eles descobrem esse segundo mundo, fazem viagens pra lá e tem que administrar isso com a vida deles aqui, que era uma vida normal, eles tinham escola, começavam a trabalhar, essas coisas tudo. Então, eles descobrem esse segundo mundo e tem que administrar a vida da escola, as pessoas suspeitando que eles simplesmente estavam sumindo da escola por semanas e indo fazer essas viagens pro segundo mundo e pro mundo dos contos de fadas, que é esse segundo mundo que eu vou falar durante o vídeo, e descobrindo tudo que tem lá, todos os reinos, as fadas, as princesas e tudo mais. Então é assim, chocante tudo que eles descobrem, e conforme vocês vão lendo o livro, eu não tô dando spoilers aqui, né, gente? Daí eles descobrem tudo isso, vão fazendo essas viagens e afins, então é muito top. É o primeiro livro da saga, né, gente? Então tem que ter aquelas explicações mais chatas. Mas mesmo assim não é nem um pouco chato, é super top. Então é esse o primeiro livro, resumindo eles descobrindo o mundo dos contos de fadas e fazendo viagens pra lá e tendo que administrar a vida deles. Fica assim bem chocante, depois vocês descobrem o porquê que, tipo, todo mundo fica, meu Deus, cadê eles? Por causa que tem uma diferença de tempo do que acontece as coisas. Então, bora lá para o segundo livro da saga. Bom, então vamos lá para o segundo livro. Como eu falei, eu também não tenho ele aqui comigo, porque eu também li pela biblioteca, mas vou deixar aqui passando para vocês a foto de como ele é, com essa capinha roxinha. Ele é um pouquinho maior do que o primeiro livro. O primeiro livro é um dos menores, é o segundo menor. O menor que tem é o último, o sexto. Mas o primeiro livro também é um pouquinho menor, já o segundo livro é um dos maiores da saga, se não for o maior, porque nele começam as guerras. Então eu vou explicar tudinho pra vocês do que acontece nesse livro. Bom, então nesse segundo livro começam a acontecer as batalhas e guerras, e daí sim vocês vão ver que a partir desse segundo livro não para de ter guerra e batalha até a última frase da saga.
é triste, mas é muito top. Sim. Então, vamos lá. Esse livro já começa as batalhas, como eu falei, e ele gira em torno, não vou dar muito spoiler aqui, mas gira em torno de uma certa bruxa. E eu não vou falar qual bruxa que é, porque tem muitas bruxas, então ficaria meio na cara se eu falasse o nome da bruxa. Mas então gira em torno dessa linda bruxa que simplesmente decide que quer todos os reinos pra ela. Ou seja, do mundo que tem ali, que tem vários reinos, ela quer dominar todos esses reinos, quer tudo pra ela. E, obviamente, vai acontecer uma batalha que não é assim que ela vai conseguir todos os reinos, né, gente? Então, esse livro é basicamente isso. Toda a guerra que acontece para essa linda querida bruxa conquistar todos esses reinos e que não é uma coisa muito fácil, né? Bom, então durante essa bruxa querendo dominar todo esse mundo, todos os reinos pra ela, acontecem vários sequestros, muitas coisas que acontecem com as princesas, elas não ficam lá felizes nos reinos delas, entendeu? Todo mundo é sequestrado, acontece um monte de coisa, tipo, até o final do livro as pessoas estão ali sequestradas pra poder a bruxa dominar tudo, né? Então, assim, é uma super batalha, uma das melhores batalhas do livro. Tem 3 grandes batalhas, que é a batalha do segundo livro, a do terceiro livro e a do último livro. Então, assim, essas são as 3 maiores batalhas. Obviamente tem umas batalhazinhas pequenas, assim, ao longo da saga inteira, né? Tem várias. Mas as maiores guerras é essa e, tipo, uma guerra só num livro inteiro, então vocês podem ver o quão emocionante é, porque a guerra do terceiro livro dura o terceiro, o quarto e o quinto livro, a guerra do sexto dura o final do quinto e o sexto inteiro, então assim, o segundo livro é muito emocionante porque acontece uma guerra inteira só em um livro, então é muito top. Mas não acontece só tudo nos contos de fadas, né, gente? Também tem Alex e o Connor que tem que administrar uma guerra inteira com a vida normal deles, com a escola e tal, então conta tudo de como que eles lidam com esse negócio de ficar viajando entre universos. Então, vamos lá pro terceiro livro, que é esse daqui. Esse daqui eu já tenho aqui nas minhas mãos, né? Só o primeiro e o segundo que eu não tinha. Então, o terceiro livro é O Alerta dos Irmãos Grimm. O título dele, né? Dos outros eu não sei, mas vai ter aparecido aqui na tela pra vocês. Então, esse daqui é o terceiro livro, tá? As histórias do Alerta dos Irmãos Grimm. Aqui na capa vocês veem quem que é a Alex e o Connor. E aqui tem alguns outros personagens também, né? Essa capa é muito legal, que conforme você vai lendo, depois você volta aqui. Meu Deus, eu sei quem é esse personagem, eu sei quem é esse, eu sei quem é esse. Depois vocês vão descobrindo quem que são cada personagem, né? Bom, então vamos lá para a história desse terceiro livro. Então ele gira em torno, eu posso dizer que é o meu segundo preferido por conta dessa super guerra que acontece. Então ele gira em torno dessa guerra. Ele é muito interessante porque conforme você vai lendo, você vai cada vez descobrindo mais coisas e revelações do segundo livro que você não conseguiu entender tanto. Então vai revelando novos personagens, você vai entendendo mais da história de cada personagem do primeiro e do segundo livro. E você vai começando a juntar os fatos, né? E daí você vai montando mais todo o universo na sua cabeça de como que as coisas acontecem, enquanto a guerra tá lá rolando, entendeu? Então, tipo, tá lá acontecendo a guerra e todo mundo lutando por um certo erro de uma certa personagem aí que aconteceu há 300 bilhões de anos atrás. E daí, essa guerra acontece, enquanto a guerra tá ali acontecendo, vão acontecendo várias revelações de vários personagens novos e você vai entendendo em vários contextos da saga, então é muito emocionante. Bom, então vamos dar alguns mais detalhes de como que essa guerra acontece. Então essa guerra aconteceu, gira em torno, né, de pessoas do nosso mundo, então aqui do nosso outro mundo, que é o jeito que eles chamam, o nosso mundo realzão, de que tipo foram amaldiçoadas quando elas tentaram invadir há muito tempo atrás o mundo do Terra de Histórias para dominar territórios. Então era ainda assim, na antiguidade, quando as pessoas lutavam por territórios. E daí, esse grupo de gente aí, que vocês vão descobrir quem é, eles vão invadir o mundo do Terra de Histórias para poder conseguir território. Mas não é assim tão fácil de entrar, né? Precisa de todo uns portal e magia muito louca aí. Então, meio que eles são amaldiçoados por uma das fadas ali do conselho de fadas, que vocês vão entender se vocês lerem. Então, assim, tipo, eles são amaldiçoados por uma dessas fadas para não conseguirem entrar, não invadirem, mas a maldição não dura para sempre, eles ficam simplesmente presos no tempo, enquanto para eles é 1 minuto de viagem, no nosso mundo foram tipo 1000 anos. Mas então assim, eles ficam ali presos no tempo, mas não é para sempre, então eles ainda têm que voltar, né? Eles têm que chegar no destino deles. Então,
nesse livro aí eles chegam, nesse contexto todo, além das pessoas que foram do nosso mundo e invadiam o mundo Terra de Histórias, eles se juntam com vilões que já eram do mundo Terra de Histórias. Então eles libertam vilões que estavam na prisão, eles conhecem novos vilões. Então assim, junta tanto gente má do nosso mundo quanto gente má do mundo deles. E daí fazem uma alta gangue, um alto grupo de guerra pra todo mundo lutar um contra o outro, e é muito top, porque assim, eles conseguem um exército enorme de gente do nosso mundo, gente normal, sem magia nenhuma, dragão e vilões com mágicas, bruxas, essas coisas tudo. Então assim, é muito top o tanto que gente acontece. Mas assim, não são vilões comuns que foram lá e amaldiçoaram a princesinha. Tem um vilão no meio desses todos aí, que é o que meio que lidera essa batalha toda, que não é uma pessoa comum, gente. Bom, então resumindo, para não dar aqui muito spoilers, esse vídeo também não ficar com 30 minutos, esse livro aí é simplesmente, não é simplesmente porque é muito emocionante, né, mas é toda essa guerra que acontece dessas pessoas que conseguiram finalmente, depois de 2 milhões de anos, que ficaram presas no tempo, chegar no mundo Terra de História, se juntar com vários vilões, e esse um vilão que é, assim, o vilão, sabe? Depois vocês vão entender toda a história daquele vilão, do porquê que ele é assim, mas vocês vão entender melhor a história dele no 5º livro. Então assim, fica todo esse suspense durante o 3º livro e o 4º, até chegar no 5º, que daí vocês entendem sobre a história desse personagem. Então assim, é muito top. Resumindo, é essa guerra que acontece e todas essas revelações de novos personagens e do entendimento dessas coisas tudo. Então vamos lá pro 4º livro, que eu também tenho aqui comigo, que é esse daqui. O nome dele é Além dos Reinos, porque nesse livro é a continuação da guerra do 3º livro. Então não, aquela guerra não dura só um livro, aquela guerra dura sim 3 livros e depois se junta para o último livro da saga. Então assim, altas guerras que acontecem. Mas então, esse livro aqui é a continuação de uma recrutação, eu não sei se é assim que fala, mas é a continuação dos vilões daquela guerra que já foram meio que derrotados, o exército já estava meio ruinzinho, então eles estavam recrutando novos exércitos além dos reinos. Então, essa história, Alex e o Connor, aqui os personagens principais, e os outros vilões viajam por várias histórias, não sobre as histórias das princesas que vivem no mundo das histórias. Eles viajam para outros universos, como o universo de Robin Hood, País das Maravilhas, A Terra do Nunca e Mágico de Oz. Então estão todos aqui na capa. E na contracapa aqui do livro, nessa capinha aqui de dentro, você consegue ver o mapa de onde eles viajaram. Então, em todos os livros tem essa coisa legal aqui de dentro. No 3º livro também tem. Mas no 3º livro é uma linha do tempo que, se vocês forem ler com vários detalhes aqui, vocês entendem um pouquinho mais sobre a história do anterior dos contos de fadas. Mas vamos voltar para o 4º livro, que é o que a gente tá falando, que tem aqui por onde eles viajaram todos, e aqui no meio a receita da poção do portal, que é muito importante lá no finalzinho do livro. Bom, então voltando em si ao livro, ali acontece toda essa recrutação de exército, né? Então enquanto eles viajam por todos esses outros universos, o vilão principal, aquele vilão que eu falei na parte ali do 3º livro, ele vai andando pelas histórias e fazendo um monte de maldade, tacando um monte de feitiço e magia e essas coisas pra conseguir recrutar o exército dele. Então ele pega o vilão daquelas 4 histórias que eu falei pra vocês, né? Os vilões de País das Maravilhas, Mágico de Oz, Robin Hood e da Terra do Nunca. Então ele junta todos os vilões dessas outras 4 histórias de universos paralelos e pra conseguir aumentar o exército dele e conseguir vencer a batalha final. E daí vocês vão ver se eles venceram ou não, mas não é nem nesse livro, é no próximo. Bom, então, resumindo o que eu falei anteriormente, nesse livro conta a história simplesmente deles recrutando todo esse exército. Então, o vilão principal recrutando desses 4 outros universos o exército dele, e Alex e o Connor com o exército deles indo atrás do vilão para poder parar ele, né? Bom, então acontecem simplesmente muitas aventuras durante esse livro, assim, que, tipo, te prendem muito na história, você não consegue parar de ler. É coisa de você ficar, assim, o dia inteiro lendo, porque você precisa saber o que aconteceu no próximo capítulo. E simplesmente quando eu li, eu fiquei tipo, meu Deus, mas esse cara era do bem e agora ele virou do mal. Meu Deus, vou matar os caras. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ficar tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Simplesmente, meu Deus. Eu não sabia o que reagir.
É chocante simplesmente tudo o que acontece durante esse livro e todas as aventuras que te prendem muito na história. Então, no final do livro, vários exércitos são formados e várias mini batalhas e simplesmente várias mini batalhas acontecem e é muitas aventuras para um livro só. Mas então, chega de falar desse livro, vamos lá pro próximo livro, que é o quinto da saga. Oi, gente! Então, passando aqui no finalzinho do vídeo pra avisar vocês que, no final das contas, quando eu gravei os takes grossão e tal, ficou muito comprido o vídeo, mais longo do que eu imaginava, então eu decidi, pra não ficar um vídeo muito cansativo, dividir ele em duas partes. Então, esse vídeo já vai se encerrando por aqui. Se você quiser ver a continuação da saga pra eu finalizar ela e os livros extras, aguardem aqui no canal que na sexta que vem vai sair a parte 2 desse vídeo aqui. Mas então, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da parte 1. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos. E se você está vendo esse vídeo aqui depois e não quando eu acabei de lançar ele, aqui na descrição vai estar já a parte 2. E se você tá vendo logo quando eu lancei, fica ligadinho no canal, porque sexta-feira já sai a parte 2. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e tchau, até os próximos vídeos!